Era um tempo de grandes provações na pequena aldeia de Vila dos Montes, um lugar remoto no coração de Portugal, cercado por colinas verdes e rios que corriam cristalinos. Suas casas de pedra, cobertas de telhados vermelhos e ruas de paralelepípedos, pareciam saídas de um conto antigo. No entanto, havia uma escuridão que pairava sobre a vila, não apenas nos céus que frequentemente se cobriam de nuvens pesadas, mas também nos corações de seus habitantes. Um mal misterioso havia se espalhado entre as pessoas, levando-as à cegueira, uma cegueira que não tinha explicação nem cura. Ninguém sabia como ou por que essa enfermidade havia chegado à vila. Um por um, os aldeões começaram a perder a visão. Primeiro, era um leve embaçamento. Depois, vinham as sombras, até que, finalmente, a escuridão total envolvia seus olhos. A princípio, apenas os idosos foram afetados, e muitos acreditaram que fosse algo relacionado à idade avançada. Mas, com o passar do tempo, até mesmo os jovens e as crianças começaram a apresentar os mesmos sintomas. O medo se espalhou como um incêndio. As pessoas deixaram de sair de casa, temendo o pior, e a vila, outrora alegre e cheia de vida, mergulhou num estado de desespero silencioso. O pároco da aldeia, o padre Antônio, um homem de fé inabalável e coração compassivo, observava com grande tristeza a aflição de seu rebanho. Em suas orações diárias, ele pedia a Deus uma resposta, uma solução para aquele sofrimento. No entanto, dia após dia, a doença avançava. O padre, porém, nunca perdeu a fé. Ele acreditava que, de alguma forma, a misericórdia divina desceria sobre Vila dos Montes. Na aldeia, vivia uma jovem chamada Clara, cujo nome significava luz, embora, ironicamente, fosse cega desde o nascimento. Clara era uma figura de esperança e resiliência para todos ao seu redor. Mesmo sem enxergar, ela conseguia realizar as tarefas diárias com uma precisão impressionante, movida por uma intuição que parecia transcender os sentidos comuns. Seus pais, agricultores humildes, a ensinaram a não se lamentar pela falta de visão, mas a confiar na providência divina. Clara sempre dizia que, embora seus olhos não pudessem ver o mundo, seu coração enxergava a beleza da criação de Deus. Com o tempo, Clara se tornou uma espécie de guia espiritual para a comunidade. Muitos vinham até ela em busca de conselhos, e sua fé inquebrantável dava força àqueles que estavam à beira do desespero. Quando a doença da cegueira começou a afligir os aldeões, Clara, embora compreensiva com o sofrimento dos outros, era a única que não temia a escuridão. Para ela, a escuridão sempre fora uma companheira, mas jamais fora sua inimiga. Um dia, após a missa dominical, Clara foi até o padre Antônio e disse: "Padre, eu tenho rezado muito por nossa aldeia. Sei que o Senhor não nos abandonará. Tenho sentido em meu coração que um milagre está prestes a acontecer. Santa Luzia, a protetora dos olhos e da visão, tem me visitado em meus sonhos. Eu acredito que ela trará a cura para nossa aldeia, mas precisamos de fé." O padre ouviu atentamente aquelas palavras. Embora ele fosse um homem de fé, a ideia de um milagre parecia distante. No entanto, ele viu nos olhos sem visão de Clara uma chama de esperança que não podia ser ignorada. Movido pela confiança que aquela jovem irradiava, ele tomou uma decisão ousada. Naquele mesmo dia, o padre Antônio convocou toda a aldeia para se reunir na pequena igreja de São Miguel, que ficava no topo da colina. Era uma igreja simples, mas sua torre podia ser vista de qualquer ponto da vila, como um farol de fé. Quando todos estavam reunidos, o padre, com Clara ao seu lado, falou: "Meus queridos irmãos e irmãs, sei que estamos vivendo tempos de grande sofrimento. A escuridão parece ter se abatido sobre nós, e muitos já perderam a esperança. Mas hoje, peço a todos que renovem sua fé em Deus. Clara, nossa querida irmã, teve uma visão, uma mensagem de esperança. Santa Luzia, a padroeira daqueles que sofrem com problemas de visão, nos prometeu sua intercessão. Hoje, vamos nos unir em oração e pedir sua ajuda. Deus nunca nos abandona, e acredito que um milagre pode acontecer em nosso meio."
Aquelas palavras ecoaram nos corações dos aldeões. E, embora muitos ainda estivessem tomados pelo medo, sentiram-se compelidos a seguir a fé inabalável do Padre Antônio e de Clara. Assim, todos se ajoelharam em oração, com o coração contrito e cheio de esperança. Naquela noite, as velas da igreja foram acesas, e o som das preces encheu o ar. Durante várias horas, a vila inteira rezou fervorosamente a Santa Luzia, implorando sua intercessão. Quando a meia-noite se aproximava, algo extraordinário aconteceu. Um vento suave, quase imperceptível, começou a soprar através das janelas da igreja, trazendo consigo uma luz suave e cálida. Clara, que estava de olhos fechados, começou a sentir um calor em seu rosto, como se um sol invisível estivesse brilhando sobre ela. De repente, Clara abriu os olhos, algo que nunca havia feito antes. Para o espanto de todos, ela começou a descrever o que estava vendo. As cores da igreja, as imagens dos santos, os rostos das pessoas ao seu redor, tudo estava ali, claro como o dia. "Eu posso ver! Eu posso ver!" gritou Clara, enquanto lágrimas de alegria escorriam por seu rosto. Santa Luzia nos ouviu. Aquela proclamação ecoou pela igreja como um trovão. O milagre havia começado. Um a um, os aldeões que estavam cegos ou com a visão embaçada começaram a recuperar a clareza em seus olhos. Primeiro foi um senhor idoso, depois uma jovem mãe, seguida de seu filho pequeno. Era como se uma cortina de escuridão estivesse sendo retirada diante deles. O murmúrio de descrença logo se transformou em gritos de alegria e louvor. Toda a aldeia se ergueu em agradecimento a Deus e à intercessão de Santa Luzia. Naquela noite, a escuridão foi vencida pela luz da fé. Nos dias que se seguiram, a notícia do milagre se espalhou por toda a região. Pessoas de vilarejos próximos vieram à Vila dos Montes para testemunhar a história que rapidamente se tornou conhecida como o Milagre de Santa Luzia. A pequena igreja de São Miguel se transformou em um lugar de peregrinação, onde os fiéis vinham para agradecer e pedir a intercessão da santa. Clara, agora com a visão restaurada, continuou a viver sua vida de simplicidade e devoção. Ela sempre insistia que o verdadeiro milagre não foi apenas a cura dos olhos, mas a renovação da fé da comunidade. Para ela, a luz da fé era a mais importante de todas as luzes, e sem essa luz interior, a visão física pouco significava. O Padre Antônio, emocionado com o que havia testemunhado, passou o resto de seus dias contando a história do milagre, lembrando sempre a todos que a fé é a chave que abre as portas para o impossível. Ele dizia que Deus, em sua infinita misericórdia, sempre escuta as orações daqueles que confiam plenamente nele, e que os santos, como Santa Luzia, são poderosos intercessores que nos ajudam a manter acesa a chama da esperança. O legado do milagre. O milagre de Vila dos Montes foi registrado nos livros da Igreja, e por gerações a história foi contada como um testemunho do poder da fé e da intercessão dos santos. A cada ano, no dia de Santa Luzia, 13 de dezembro, a aldeia celebrava com uma grande procissão e missa em honra à santa, agradecendo-lhe pelo milagre que trouxe não apenas a visão física, mas também uma nova visão espiritual para a comunidade. E assim, mesmo depois de muitos anos, a luz que brilhou naquela noite milagrosa nunca se apagou. A fé, renovada e fortalecida, continuou a iluminar os corações dos habitantes da Vila dos Montes e de todos aqueles que vieram a conhecer a história. Como uma vela que passa de mão em mão, a chama da esperança continuou a arder, lembrando a todos que, em tempos de escuridão, Deus é sempre a nossa luz.